meninas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como perder esse medo do parto normal, né? Posteriormente eu quero gravar um vídeo sobre como perder o medo da cesárea para aqueles casos em que ela é necessária, tá bom? Mas vamos focar aqui nesse vídeo no medo do parto normal, que é tão comum. O parto normal é o parto fisiológico, né? É o desfecho de qualquer gestação saudável onde mãe e bebê estão bem, né? Então a gente calcula aí a data prevista para o parto com 40 semanas, mas é uma média, pode durar 38 semanas como pode durar 42, tá? Mas a gente entende ali como DPP a data prevista às 40 semanas, porque é geralmente ali 40 mais 3, 40 mais 5 que o bebê dá sinais de que quer nascer. Agora, pra gente iniciar esse vídeo, é preciso a gente conversar sobre de onde vem esse medo do trabalho de parto, esse medo do parto normal, né? Esse foi um medo construído ao longo dos anos, depois de tantos anos de violência obstétrica, né? O que é violência obstétrica? É quando a equipe de assistência ao parto comete diversos tipos de violência com a mulher, né? Então a gente tem a violência física, como por exemplo a manobra de Christeler, que é aquela manobra onde empurra a barriga da mãe para facilitar a saída do bebê. Isso é violência obstétrica, causa diversos problemas, então ela não é mais utilizada, tá? Violência verbal, quando faz aqueles comentários do tipo, na hora de fazer tava bom, né? E por aí vai, né? Hoje a gente luta por um parto humanizado, ou seja, o parto humanizado nada mais é do que um parto respeitoso, aquele parto onde não se tem essas violências tão comuns, né? Que ao longo dos anos se tornaram tão comuns. Mas como que eu vou perder o medo do parto? Então, o primeiro ponto é você entender a origem do seu medo. Se trata para as mães de primeira viagem, né, ou que nunca passaram por um parto normal, né, tiveram outros filhos de cesárea, se trata de um evento desconhecido, tá? E aí a gente vai precisar explicar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro. Tudo que é desconhecido gera um certo receio, uma certa insegurança, porque é um evento que você não conhece, você não sabe como é. Então fala-se muito da dor e essa dor causa esse medo, né? E o parto ele foi tão desnaturalizado que muitas mulheres duvidam e não conseguem acreditar, né, na capacidade, por exemplo, da elasticidade do canal vaginal para a saída do bebê, né? Então são diversos receios, mas entendendo que é um evento desconhecido, nosso cérebro vai buscar referências, o que a gente conhece sobre esse evento. E aí, muitas vezes a gente remete, né, o nosso cérebro vai lembrar de cenas de filme, cenas de novela e de comentários, né, de relatos de pessoas, né? Aquele parto que a gente vê na novela, né, aquela mulher deitada em posição ginecológica, com o médico dizendo a hora que ela deve empurrar o bebê. Esse parto é um parto totalmente distorcido, tá? Não é assim que ele deve ser. Era assim que ele era, mas não deveria, tá bom? E os relatos das pessoas, a gente ouve muitos relatos de ai, fulano passou da hora de nascer, ai, no meu parto a minha vagina rasgou inteira. E a gente ouve muito esses relatos. O que a gente precisa entender? Um parto normal, que é o parto fisiológico, que quando eu digo fisiológico, o que eu quero dizer? É aquele parto que é natural, que é do nosso corpo, que é um evento, como qualquer outro evento que o nosso corpo traz pra gente, né? Então, por exemplo, o sexo é um momento fisiológico, o nosso corpo necessita e é algo natural, algo de instinto, tá bom? Assim como as nossas necessidades, fazer xixi, fazer cocô, são todos eventos fisiológicos. Então, o nosso corpo sabe como fazer, é uma coisa da nossa natureza e é uma coisa instintiva, tá? Agora, vamos para as dicas de como você vai perder esse medo, como eu vou te auxiliar a perder esse medo. Primeiro de tudo, você precisa estudar muito, você precisa ler muito, você precisa assistir filmes e documentários que te tragam informações de qualidade, tá? Não adianta você ficar ouvindo o relato da tia, da sua vizinha, da prima, do não sei o que. Não, tá? As pessoas têm uma visão muito distorcida de parto e se você realmente está em busca desse parto natural, desse parto normal, desse parto fisiológico, a primeira coisa que você vai fazer é estudar muito e você vai tampar os ouvidos para esses tipos de relatos, tá bom? Infelizmente, muitas mulheres têm essas experiências negativas
devido a equipes desatualizadas, protocolos que já não se usa mais, tá bom? Então foca no seu processo. O seu parto é o único, é o seu processo. Então se prepare para ele, tá? E quando eu digo estudar muito, ler muito, o que você precisa entender? Existem muitas informações na internet, muitas informações boas e muitas informações péssimas. Como que você vai saber o que é informação boa e o que é informação ruim, né? Eu não vou falar para você aqui começar a ler artigos científicos. Tem muito termo técnico, tem muita coisa que talvez não seja de fácil compreensão, então não vai te ajudar tanto assim. Mas, por exemplo, se você entrar no site da Febraso, que é a Federação de Obstetrícia e Ginecologia aqui do Brasil, eles têm diversos manuais explicando sobre as vantagens do parto normal, explicando como funciona o seu corpo, como funciona o mecanismo de parto. É esse tipo de informação que você deve procurar. Uma outra dica que eu dou é você seguir no Instagram, no Facebook, enfim, pessoas que sejam referência em atendimento humanizado, né, relacionado à obstetrícia, ao parto e etc, tá? Por quê? Essas pessoas vão estar ali diariamente no seu feed. A gente sabe que a gente passa hoje muito tempo no celular, então essas pessoas diariamente vão estar ali passando pelo seu feed. Então, no meio do seu entretenimento, você vai receber informações e o seu cérebro vai associando essas informações e vai naturalizando esse evento para você, tá bom? Então, isso ajuda muito. Uma outra dica que eu dou para vocês é, se possível, contratem uma equipe, tá bom? Por quê? Quando você tá com uma equipe que você confia e que você conhece as condutas, isso vai te trazer uma segurança muito maior, né? Muitas mulheres querem um parto normal e vão parir, né? Vão na maternidade com a equipe plantonista e fica aquela incerteza, será que eu vou pegar uma equipe boa? Será que eu vou pegar uma equipe ruim? Então, se você tiver a possibilidade, contrate uma equipe, tá? E aí, quando eu digo uma equipe, é um médico obstetra, uma enfermeira obstetra, uma doula e, se possível, uma fisioterapeuta, enfim, o que você puder, você faz, tá? A gente sabe que as equipes aqui no Brasil são caras, não é tão acessível, mas caso você não tenha essa disponibilidade de ter uma equipe completa, tenha a doula, tá? A doula eu coloco como fundamental, porque a gente, durante as consultas de educação perinatal, né, aquelas consultas que a gente faz ao longo da gestação, tudo isso que eu falei pra você que você precisa ler, aprender, estudar, tudo isso a gente já vai te dar mastigado, né? Então a gente vai conversar sobre os seus medos, a gente vai te explicar sobre como o seu corpo funciona, sobre o mecanismo do parto, sobre qual é a hora do bebê nascer. A gente sempre fala, é a hora do bebê nascer, é só ele que sabe, e a gente explica o porquê disso, tá? Então, você vai ter informações mais facilitadas e, claro, no momento do parto você vai ter uma pessoa ali que vai estar à sua disposição para te dar apoio físico e emocional, que é tão importante, tá? Outra coisa importante a gente falar com relação à dor do parto, tá? A dor, a gente tem ela como algo subjetivo, ou seja, o que de repente para mim é uma dor muito grande, para você é uma dor normal, uma dor suportável, uma dor ok, né? E muitos fatores, hoje a ciência mostra que muitos fatores estão associados à nossa percepção da dor, tá? Então, o que isso quer dizer? Se você tá com medo, se você tá insegura, se você tá nervosa, ansiosa, tudo isso vai fazer a sua percepção de dor alterar. E essa dor, ela vai aparentar, ela vai se fazer muito mais forte no seu organismo do que talvez ela fosse se você estivesse tranquila, se você estivesse segura, se você estivesse relaxada, né? Então, por exemplo, a gente usa muito no trabalho de parto, né, como um método não farmacológico, ou seja, um método que não é remédio para alívio da dor, o óleo essencial de lavanda. Eu tenho aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Ops. Esse daqui, ó. Esse aqui é um óleo de lavanda, né? E muitos estudos mostram que ele ajuda a reduzir a ansiedade e essa percepção da dor, né? Então, quando a mulher tá relaxada, a percepção de dor dela é totalmente diferente de quando ela tá tensa, de quando ela tá nervosa. Então,
Óleo de lavanda é super seguro, tá bom? Ele não tem contraindicação, a menos que você seja alérgico ou algo do tipo, tá? Mas gestantes podem fazer o uso, recém-nascido pode fazer o uso. Ele não deve ser consumido, ele deve ser usado como aromaterapia, então tem uns difusores específicos para isso, que é assunto para outro vídeo, tá? Mas só para vocês entenderem como esses métodos não farmacológicos vão ajudar, né? Então, o óleo de lavanda na aromaterapia, ele provoca esse relaxamento, ele tira essa ansiedade da mulher e isso vai afetar a percepção de dor dela, né? Então, são diversas coisas que a gente consegue trabalhar para diminuir esse medo do parto, tá? Então, o que fica de mensagem final para vocês? Para perder o medo do parto, vocês precisam estar preparadas. Ninguém tá aqui para romantizar o parto e falar que não dói, dói, né? E se fosse fácil, não se chamaria trabalho de parto, né? Então é todo um processo, é um processo longo que dura aí algumas horas. A gente nunca sabe a duração de um trabalho de parto, ele pode durar 4 a 5 horas, como pode durar 12. E cada organismo é único. Mas o fato de você estar preparada para tudo isso, o fato de você entender como o seu corpo funciona, o fato de você entender como o seu bebê lá dentro do seu útero tá te ajudando a progredir esse trabalho de parto, é fundamental para que você perca esse medo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e me sigam no Instagram, diariamente eu posto conteúdos relacionados a esse tema, tá bom? @ThaísDoula e eu vejo vocês no próximo vídeo.